Olá, bem-vindos. Olha, do avião que a gente pega nas férias, ao software que controla um marca-passo, a nossa vida moderna depende de códigos de computador que simplesmente não podem falhar. Mas como que os engenheiros fazem isso? Como eles constroem essa confiança que a gente nem vê? É isso que a gente vai explorar hoje, o mundo da engenharia de confiabilidade. E para a gente entender o tamanho do desafio, vamos começar com um desastre. Um desastre de 500 milhões de dólares, o foguete Ariane 5. Em 1996, ele explodiu 37 segundos depois de decolar. E a causa não foi mecânica, não. Foi um erro de software. Uma parte do código que foi reaproveitada de um foguete mais antigo e mais lento, o Ariane 4, simplesmente não aguentou os valores de velocidade do novo foguete. E aí, catástrofe. E o pior, o sistema de backup, que era uma cópia idêntica, falhou exatamente do mesmo jeito pelo mesmo motivo. Isso, claro, leva a gente para a pergunta central de tudo isso, né? Se um único bug, um errinho no código pode causar uma coisa dessas, como é que os engenheiros conseguem criar sistemas nos quais a gente pode literalmente confiar a nossa vida? Que tipo de disciplina é essa que constrói software que não falha? Bom, a resposta está num campo super especializado que a gente chama de engenharia de confiabilidade. Basicamente, é a arte e a ciência de construir sistemas à prova de falhas. Sabe, não é só fazer o software funcionar quando está tudo bem. O lance é projetar o sistema para ele sobreviver quando as coisas dão errado, antecipando, detectando e superando problemas que muitas vezes a gente nem consegue prever. E essa abordagem se apoia em três linhas de defesa. A primeira é a prevenção de falhas. A ideia é projetar o sistema com tanto cuidado que os erros nem chegam a ser introduzidos. A segunda é a detecção de falhas, ou seja, testar, testar e testar, para achar e remover os erros antes do sistema ir para o ar. E a terceira, que para mim é a mais fascinante, é a tolerância a falhas. Projetar o sistema para ele continuar funcionando em segurança, mesmo que um erro inesperado aconteça. Vamos nos aprofundar um pouco nessa terceira linha, a de tolerância a falhas. Porque é aqui que a gente encontra duas das ideias mais poderosas de todas para criar sistemas confiáveis: redundância e diversidade. Para entender isso, vamos usar umas analogias bem simples. Pensa na redundância. É como ter lâmpadas de reserva em casa. Se uma queima, beleza, você pega outra idêntica e troca. Simples assim. Agora, a diversidade. Pense em usar dois tipos diferentes de fechadura na sua porta. Um ladrão que sabe arrombar uma talvez não saiba abrir a outra, que é diferente. A lógica para o software é exatamente essa. E aqui está o ponto-chave. A redundância é ótima contra falhas aleatórias, tipo uma peça de hardware que queima. Mas a diversidade? A diversidade é a nossa melhor defesa contra o inimigo mais perigoso de todos: um erro fundamental no projeto. É o mesmo tipo de erro que derrubou o Ariane 5, sabe? Um erro que ia afetar todas as cópias idênticas do sistema, tudo ao mesmo tempo. E isso não é só teoria, não. Essas filosofias são aplicadas no mundo real, num dos ambientes mais críticos que existem, a aviação comercial. Vamos dar uma olhada em como dois gigantes da indústria encararam o mesmo problema de jeitos bem diferentes. Olha só que interessante. A gente tem aqui duas filosofias totalmente opostas. De um lado, a Airbus. Ela aposta na complexidade para a segurança. Os aviões deles usam vários computadores, com hardware diferente, programados por equipes diferentes, usando linguagens de programação diferentes. A aposta deles é que é quase impossível que todo mundo cometa o mesmo erro. Já do outro lado, a gente tem a Boeing. Ela vai na simplicidade para a segurança. Eles usam hardware redundante, sim, mas todo o computador roda o mesmíssimo software, que foi validado e testado até não poder mais. E o resultado? Bom, ambas as aeronaves são incrivelmente seguras com históricos fantásticos. Isso mostra pra gente que não existe uma única resposta certa, uma fórmula mágica. Tanto a abordagem da complexidade da Airbus quanto a da simplicidade rigorosa da Boeing podem levar a sistemas super confiáveis. Mas, claro, essas grandes arquiteturas, seja da Airbus ou da Boeing, precisam de um alicerce muito sólido. A confiabilidade, na verdade, começa bem antes, lá no nível do código, com um tipo de manual de regras que todo programador de sistema crítico tem que seguir à risca. É que em sistemas críticos não dá para chegar e dizer: "Ah, confia em mim, tá funcionando". Não, é preciso provar. Por isso, o processo de criar o software tem que ser super rigoroso. Ele precisa ser documentável, para cada passo ser bem claro,
tem que ser padronizado para poder ser repetido e dar o mesmo resultado sempre. Precisa ser auditável, ou seja, a gente de fora da equipe tem que poder checar tudo. E, por fim, tem que ser diverso nos seus tipos de verificação para caçar todos os tipos de erro possíveis. E quando a gente fala do código em si, a regra de ouro é simplicidade e evitar armadilhas. Existem certas ferramentas de programação que, por mais poderosas que sejam, são consideradas arriscadas demais para esses sistemas. Por exemplo, os famosos ponteiros. Eles podem, sem querer, apontar para uma área errada da memória do computador. É como um carteiro entregando uma encomenda no endereço errado, e essa encomenda é uma bomba. Outra coisa são os números de ponto flutuante. Eles podem ter erros minúsculos de arredondamento que vão se acumulando e podem transformar um cálculo que era quase perfeito num desastre total. No fim das contas, em sistemas onde tem vida em jogo, ser previsível é muito mais importante do que ser rápido. E tudo isso leva a gente para a grande conclusão, e ela pode ser um pouco surpreendente. A engenharia de confiabilidade não é, no fundo, uma busca pela perfeição absoluta. É, na verdade, uma questão de economia. Pensa assim, o custo para achar e consertar erros aumenta de forma exponencial. Achar os primeiros 90% dos bugs, relativamente barato. Agora, achar os próximos 9% já custa bem mais caro, e para achar aquele último 1%, aqueles erros super escondidos, isso pode custar mais do que todo o resto do trabalho junto. É a famosa lei dos rendimentos decrescentes na prática. Então, no final do dia, a engenharia de confiabilidade é sobre gerenciar riscos, é sobre fazer escolhas. A pergunta não é, a gente consegue fazer isso ser perfeito? A pergunta de verdade é, qual nível de segurança já é seguro o suficiente e quanto a gente está disposto a pagar em tempo e em dinheiro para chegar nesse nível? Isso nos deixa com uma reflexão para o futuro, né? No mundo que depende cada vez mais de softwares complexos, de carros autônomos a equipamentos médicos, essa negociação entre risco e custo se torna a questão central. E a pergunta final não é só para os engenheiros, é para todos nós. Qual é o preço que a gente, como sociedade, está disposto a pagar pela confiança? Fica aí a reflexão. Obrigada pela companhia.